Olá, meninas! Sejam todas bem-vindas à nossa live de quinta-feira. Sejam todas bem-vindas, vocês meninas do grupo das Sementinhas. Sejam bem-vindas as meninas do portal Despertar da Consciência. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós iremos falar sobre a causa emocional das doenças. Semana repassada, eu postei uma caixinha de perguntas onde eu falava o seguinte: você me coloca o teu problema de saúde, que eu vou te dizer a causa emocional. Parece loucura, né, meninas? E assim, essa caixinha de perguntas foi muito polêmica. Por quê? Vou começar explicando isso aqui para vocês. Primeira coisa, existe uma incoerência da forma que nós somos tratadas, tá? Nós vivemos em três planos e os nossos problemas de saúde também devem ser analisados, também devem ser tratados nos três planos. Então aí vem o primeiro problema. Por ser tratado cada um desses planos de forma isolada e não um todo de um mesmo indivíduo, tem esse problema. Por exemplo, quando você vai tratar uma doença, você só trata essa doença lá na forma física. Você não imagina que essa doença pode ter um problema emocional, pode estar conectado com um problema espiritual, com todas essas coisas, tá? Então, o que eu quero dizer primeiro para vocês, tá? Sim, as doenças têm causas emocionais. Tanto que, quando eu falei que cada um daqueles problemas que as meninas me deixaram na caixinha de pergunta, eu falei a causa emocional que estava conectada com aquilo, 98%, tá? 98% das meninas que me responderam, e eu acho que 2% não me respondeu, não quis se manifestar, concordou com aquilo que eu estava falando. Realmente, eu tenho esse problema. Eu estou passando por essa situação emocional. Então, o que acontece? Aí tem uma relação. Não é simplesmente aleatoriedades, coisa da minha cabeça, misticismo. Então, hoje eu preparei toda essa live para explicar melhor como que isso funciona, porque eu sempre digo isso para vocês. Quando a gente entende o mecanismo, como que aquilo funciona, a gente acredita mais que aquilo funciona de verdade. Por quê? Por simplesmente ter o conhecimento, saber como que funciona isso, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, primeira coisa que precisa ficar bem claro na nossa mente, nós vivemos em três planos, tá? Primeiro vem o plano espiritual, tá? Que está acima de tudo. Depois vem o plano mental, que é o plano emocional, que eu trago esses dois planos juntos. E por último, vem o plano físico, que é o plano aqui do nosso corpo, de todo o universo manifesto. Tá? Esses três planos precisam ficar bem claros para vocês, tá, meninas? Então, bora lá. Qual que é a prova de que nós temos um plano espiritual? Nós somos um espírito numa experiência terrena, tá? Numa experiência material aqui. A prova disso, de que nós somos espíritos, é que nunca que você vai se lembrar quando você começou a viver e nem consegue entrar na tua cabeça que um dia você vai deixar de existir. Então, isso aí é a prova que você tem um espírito, tá? Algumas pessoas chamam de centelha divina, essa parte sua que é imortal, tá? Essa parte que é ilimitada. Então, primeiro vem o quê? O teu espírito. Depois vem o quê? O teu plano mental, emocional. O que que é esse plano mental, emocional? Lembrando que nós estamos entendendo esses três planos para entender o quê? A conexão que as suas emoções têm com as suas dores, os seus problemas de saúde físico, tá? Primeiro vem o plano o quê? O plano espiritual, que está acima de tudo, que é o nosso espírito, a nossa centelha divina, tá? Depois vem o quê? O plano mental e emocional. Dri, por que você trabalha os dois planos juntos? Você não separa o mental do emocional? Não tem como, tá? Por que que não tem como? Aqui nós estamos falando de um plano e não de habilidades de se sentir, habilidades de raciocínio, não. Aqui é o plano, tá? Não tem como separar. Por quê? Você primeiro pensa, depois você se sente, tá? E as suas crenças, aquilo que você acredita a respeito da realidade, faz você se sentir de determinada forma. Então, o que? Primeiro você pensa, depois você sente. Concordam com isso? Tá? Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Tá, tem o plano espiritual, depois vem o plano mental e emocional, que são o que? As suas emoções. E quando a gente entende, quando a gente consegue conectar os pensamentos com os sentimentos, é aí que a mágica acontece,
tá? Meninas, se vocês puderem compartilhar a live, compartilha com 2 pessoas, 3 pessoas, tá? Compartilha a live para mais pessoas receberem esse conteúdo, tá? Que isso aqui é muito importante, vai ajudar, tá? Vai aliviar a dor de muita gente esse conteúdo que a tia Dri tá trazendo hoje, tá? Então, bora lá. Entenderam o plano espiritual? Entenderam o plano mental barra emocional? Meninas, vão comentando aí comigo, tá? Pode perguntar, pode tirar as dúvidas, tá, meninas? Eu gosto quando vocês interagem aqui comigo, tá? Então, bora lá. Por último, vem o plano físico, que é o quê? Esse plano nosso, que é o nosso mundo manifesto. E o que acontece? Por a gente só viver com os nossos 5 sentidos, que é visão, olfato, paladar, o tato, a gente não imagina que os outros planos, por serem invisíveis, tá? Gera efeitos nesses outros planos, tá? A gente evoluiu muito em questões de tecnologia, em questões de várias coisas, tá? O mundo evoluiu muito. Mas eu, Adriana, isso é uma crença particular minha, acredito que como seres humanos, tá? Como a nossa raça humana, a gente evoluiu? Não, a gente regrediu. Por quê? Quando você vai estudar as antigas civilizações, eles já acreditavam que as doenças tinham causa o quê? Espiritual, que depois vinha para um outro plano, que é o plano que é mental, que tinha causa ali nos teus pensamentos. Eles já acreditavam que os pensamentos criavam doenças no corpo físico. E hoje nós temos dificuldade de entender isso. O dia que eu postei lá no meu Instagram, você me dava a sua doença e eu te dava a sua causa emocional, gente, um monte de gente veio falar comigo que não acreditava que isso, com aquilo. Coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, tá? Porque eu vivencio isso na prática. Eu, Adriano, curei várias doenças que eram emocionais. Vou até fazer o meu relato aqui com vocês hoje, tá? E as minhas alunas também vivenciam isso diariamente na sua rotina. Então, bora lá. Você entendeu isso, os 3 planos? Primeiro vem o plano espiritual, é nessa hierarquia, tá, meninas? Primeiro vem o espiritual, tá? Que tá acima de tudo. Depois vem o mental, que é o barra emocional, que são os planos que eu trabalho junto. E depois vem o físico. Entenderam isso? Por que entender isso? Porque de agora para frente, você vai entender a conexão, a relação que o problema emocional tem com a dor específica, aquele problema específico, tá? Com a parte afetada do teu corpo, tá? É, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor, tá? Garganta. Cada parte do teu corpo tem um significado, tem uma relação com a tua vida. A sua garganta é o potencial, é a forma que você tem de se expressar. Então, o que acontece? A sua garganta é o que você vai o quê? Falar, você vai se expressar, tá? Então, se você tem dificuldade de falar, se você tem dificuldade de se expressar, você vai gerar um problema aqui na tua garganta, tá? Tá, Adri, mas eu vou lá, peguei um resfriado, tô com baixa imunidade. Claro, a sua dificuldade de se expressar, tá? Te gera um sentimento ruim, baixa a tua imunidade e vai gerar essa doença. Especificamente onde? Naquele ponto, naquele campo que o teu corpo está gritando, tá? Por socorro, entendeu? Entenda o seguinte, nós não fomos ensinadas a ouvir o nosso corpo, mas o nosso corpo, ele fala, ele grita, tá, meninas? Ele grita por socorro. As meninas que já são minhas alunas há mais tempo, sabem que todos os dias, quando a gente envia o sinal, quando a gente faz a meditação quântica, que depois que a gente já faz que a gente tira o áudio que induz, que faz a meditação guiada, que a gente vai só com o áudio do 432 Hz, quando você vai subindo a frequência, você já vai sentindo pontos do teu corpo que está com tensão e já joga uma intenção, já joga uma energia, já joga uma luz para resolver aquilo ali. Mas nós não fomos acostumadas a ouvir o nosso corpo. Tá, eu tô com minha garganta doendo. Qual que é o recado que isso quer dar para mim? O que a gente faz? Só acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pega. Então, que a gente vai lá no médico, né? Pega um antibiótico fortíssimo. Mas aí o que acontece? Você toma um antibiótico, daqui a pouco aquela dor de garganta volta. E aí o que acontece? Você começa a pensar. Depois que você já fez todos os tratamentos, já cauterizou tua garganta, já não aguenta mais, já parou de comer tudo que o médico te falou que poderia estar dando aquele problema, o que você faz? Você vai para meios místicos, dizendo assim, né? Já é um grito de desespero. Opa, agora que eu estou desesperada, eu vou caçar uma solução para isso aqui. E aí você vai para esses meios. Aí você começa a entender o quê? Opa, o meu corpo está falando, o meu problema de saúde está conectado com isso. Opa, minha garganta é a forma de me expressar. Se eu não me expressar, vai dar um problema na minha garganta, entendeu?
dor nos joelhos, tá? A dor, os joelhos é a forma de ser flexível às relações da vida, às diversidades da vida. Se você não for flexível com as coisas que estão acontecendo ao seu rei, uma pessoa que não é aquela pessoa que não dá o braço a torcer, não muda de ideia, ela vai dar problema no joelho, tá? Eu me lembro até hoje, não vou contar essa história aqui não, tá, meninas? Porque vai envolver outras pessoas e tá longe de mim aqui querer colocar outras pessoas aqui nessa história, tá? Tá, continuando. Agora eu quero contar para vocês, meninas, uma experiência própria minha, que talvez eu nunca tenha comentado com vocês, para explicar toda essa conexão que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos problemas, tanto emocionais quanto espirituais, a nossa, como eu vou te dizer, a nossa dificuldade de evoluir, a nossa resistência a evoluir também, tem efeitos no nosso corpo físico, tá? Então, eu quero contar para vocês hoje a minha experiência, tá? Eu tive mas foi muita dificuldade mesmo em aceitar a minha filha, tá? A minha filhinha, a Dudinha. Por quê? Eu não queria ter a Duda. Então, tipo assim, se a gente pisca o olho, tá? Quem tem todo o corpo saudável, a gente pisca o olho, sabe? E fica grávida. Então, eu tive muita dificuldade, eu tive muita rejeição com a Dudinha. Então, o que que acontece? Os meus maiores sonhos, o que eu queria mexer era no meu seio, tá? Então, eu queria mexer no meu seio, fiz todas as cirurgias que você imagina, e o que que acontece? Começou a me dar problemas nos seios, tá? Você não tem noção do tanto de problema que eu tive nos meus seios após ter a minha filha, tá? E a questão do seio, quem tem problemas nos seios, é dificuldade com a maternidade. As pessoas que têm problemas, tá, com os filhos, têm a tendência de ter problemas nas mamas. Vocês não têm noção do tanto de problema que eu tive na mama. Ah, tá, Adri, você resolve os problemas com a sua filha e vai resolver aqueles problemas. Não é assim que funciona. Lembra que nós temos uma hierarquia de planos? Estava lá no plano espiritual. Dri, você tem que evoluir. Você tem que aceitar os teus filhos, amar os teus filhos, você tem que construir um caminho para esses filhos, direcionar todos os teus filhos, tá? Não cresci, não evoluí, veio para o plano mental, todos os meus bloqueios, todas as minhas crenças limitantes, toda como se diz, a rejeição que eu tinha a ser mãe, todos os meus problemas com a maternidade. Então, depois que estava lá no espiritual, veio para o mental, emocional, depois veio para o físico, não tem como. Materializou aqui no físico, você vai ter que tratar no físico. Só que o que acontece? Se você não tratar no emocional e no espiritual, vira um ciclo. Aquilo vai voltar. Aquilo vai voltar, tá, meninas? Então, o que acontece? Eu não estou falando aqui de que você não precisa se alimentar bem, de que você não precisa ir no médico, de que você não precisa fazer todas essas coisas. Mas a questão é tratar o ser humano, tratar a pessoa como um todo, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui agora, eu ainda quero falar do câncer, tá? Eu quero dar um outro exemplo aqui que é da depressão, tá? Da depressão. As pessoas tratam depressão hoje em dia como se ela fosse um problema simplesmente físico. A gente sabe, tem todos os estudos que mostram que as nossas emoções são reações bioquímicas e que se você organiza esses níveis de hormônios lá do teu corpo, tá? Serotonina, todas essas coisas, endorfina, todo aquele quarteto que faz você ficar feliz, todo que faz você ficar alegre, se você organizar esses níveis, você vai sentir alegria, tá? Você vai sentir isso. Só que esses medicamentos te causam dependência e não te ensina a produzir esses hormônios de uma forma sozinho, entendeu? Não te ensina a fazer isso. O que causa dependência? E quando se produz uma coisa externamente, depois o teu corpo não consegue produzir mais. Ele quer aquilo que veio, como se diz, de mão beijada. Então, se você começasse a tratar a depressão, opa, eu estou com depressão. Eu falo isso, Dri. Eu, Adriana, estou falando isso. Com que autoridade eu estou falando isso? Não sou médica, não sou psicóloga. Estou falando das minhas experiências e experiências que eu tenho com as minhas alunas, tá? Por favor, não me entendam que eu tô querendo falar, não precisa ir no médico. Mas não é isso. É agregar, tá? É tratar o ser humano, tratar você nos 3 planos. Isso é o mundo ideal. E não simplesmente isolar uma área. Por exemplo, te dar fluoxetina. Por um certo tempo, fluoxetina 20 miligramas, tá ótimo.
Passou um certo tempo, já tem que ir para fluoxetina 400 miligramas. Aí você toma fluoxetina para você ficar bem. Só que a fluoxetina tira o seu sono. Aí te dá o quê? Um Rivotril, um outro medicamento para você dormir. Aí você não consegue mais secretar os hormônios do bem-estar, depois você não consegue mais secretar melatonina, então vira aquela bagunça. O teu corpo não funciona em equilíbrio, entendeu? Você não consegue mais fazer o quê? O básico do teu corpo, você começa a se sentir mal. Mas tá, você está fazendo todo esse tratamento. E se você entendesse que mentalmente, emocionalmente falando, a tua depressão é porque você está preso num evento passado, tá? Se aconteceu uma coisa lá no teu passado, por exemplo, você foi muito feliz no seu passado e hoje você não está tão feliz. Então você está preso nesse momento achando que, opa, se eu voltasse atrás eu faria diferente. Não, isso gera o quê? Uma depressão na tua vida. Ou talvez tenha um trauma tão grande lá no teu passado, que você não deixa aquilo, você revive essa dor, você revive esse trauma todo dia. Será que se você tratasse esse trauma, fizesse uma regressão, não uma regressão de vidas, tá? Uma regressão do evento, revivesse aquele evento e tratasse aquele evento, se curasse, será que não seria mais efetivo o trabalho? Tratar os dois, tá? Eu estou falando isso com que autoridade? Com a autoridade de que você vai no médico, se você tem TPM, eles já te receitam um monte de remédio simplesmente para regular aquilo ali. E um remédio adoece outra coisa, que adoece outra coisa, e você não ouve o teu corpo. Opa, por que eu estou deprimida? Se pergunte, por que eu estou deprimida? Ah, é porque pode ter acontecido isso, tá? A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E acreditem, tá? A sociedade é organizada para você não ter conhecimento. Falar assim para você, olha, se você voltar lá no teu passado, reviver o evento que te traumatizou, você vai se curar da depressão. Se você pegar sol na palma da tua mão, vai regular a tua vitamina D, vai melhorar a tua depressão, entendeu? Te fazer evoluir, te fazer crescer. Não querem isso, querem te passar um remédio. E se passam uma terapia, entendeu? É muito raro. Hoje estão querendo o quê? Colocar um remédio. E nós, como imediatistas e ansiosos que somos, preferimos um remédio do que lidar com o nosso lado sombra. Acreditem, tá? É difícil lidar com o lado sombra. Quando você tem uma dor no joelho, é mais fácil você dizer que é uma obra do acaso, opa, isso tinha que acontecer comigo, isso é normal, meu corpo está inflamado, do que você olhar para você e falar assim: eu não estou sendo flexível nas relações da vida, eu não estou sendo flexível com as coisas que estão me acontecendo. É muito mais difícil lidar com o nosso lado sombra. É muito mais fácil lá no médico, opa, eu estou com tal problema, estou com isso e eu vou tomar um remédio, tá tudo bem. A gente se faz de vítima, né? Coitadinha de mim que estou doente, né? É muito mais fácil você se vitimizar e falar, opa, minha garganta tá doendo. Mas se falar, opa, o que eu tô tendo dificuldade de verbalizar? O que eu não tô querendo falar? Por que eu não tô querendo me expressar? Qual que é a minha dificuldade de crescer, de evoluir? Entendeu? Então é mais difícil lidar com isso, tá? Mas quando a gente aprende a lidar com o nosso lado sombra, com os sinais que o nosso corpo está nos dando, isso é libertador, tá? Eu, Adriana, tá? Tive todos os problemas com o meu seio, eu entendi tudo aquilo, mas mesmo assim já estava com todos os problemas instalados, tá, meninas? Tive vários problemas, eu não compartilhei com vocês, vocês só sabem que eu tirei meu silicone, tive vários problemas, além do silicone foi algo assim dramático. É muito mais fácil eu falar o seguinte: eu fui uma vítima, eu tive todos esses problemas, coitadinha de mim, de conectar o seguinte: qual que é o problema que eu estou tendo com a minha maternidade? É mais difícil ter que resolver todos esses problemas que aconteceu com a minha vida, tá? Outro problema que nós temos muito, mas é muito mesmo hoje em dia, tá? E eu quero ressaltar isso aqui com vocês hoje, que é a questão do câncer, tá? É uma doença que só de falar na palavra as pessoas têm medo, tá? Não pode ser falada essa palavra. Eu conheço várias pessoas, vários lugares, até na minha família, que essa palavra é proibida de se falar. Só que está acontecendo muito. A gente já parou para pensar o que está acontecendo, tá? Primeiro, tá? Que a alimentação é toda alterada, tá? Tudo que você tem na tua geladeira, tudo que é industrializada, existe, eu chamo de pozinhos do câncer, tá? O macarrão instantâneo, o leite da geladeira, o tempero pronto, tudo isso, a salsicha, isso e aquilo, aquilo outro, tudo isso vem com o quê? Pozinhos de câncer, tá? O açúcar, o bolo, tudo, a massa de bolo, tudo vem com esse pozinho. Tá, Adri? Então a sociedade está me envenenando. Sim, tá? Então você pode escolher consumir aquilo de forma consciente, consumir menos, mas tá, isso aqui é o lado físico, tá? Tem toda
aquela questão física. Mas e o lado emocional? O que é a causa emocional dessa doença? Mágoa, tá? Cada dia que passa, as pessoas são mais orgulhosas. Elas não admitem os próprios erros e elas não perdoam os erros das outras pessoas. Nem elas mesmas, eu digo isso de experiência própria. É muito difícil para a gente agir da forma que a gente quer. Só que quando uma pessoa faz qualquer coisa que te magoa, você não perdoa. Você não perdoa aquilo. Então, a mágoa, a falta de liberar perdão, tanto para você mesmo quanto para o outro, é o causador mental, emocional do câncer. Dri, você tá ficando louca? Não, eu tenho provas disso, tá? Eu já tive pessoas muito próximas, tá? Que tiveram câncer, morreram de câncer, e tive pessoas próximas também que tiveram câncer e se curaram do câncer. Não tô querendo dizer que os fatores físicos não agregam isso, mas vocês sabem lembra toda aquela historinha de quando a gente tá com sentimento ruim, pensamento assim, ativa um modo sobrevivência, baixa o nosso sistema imunológico e você fica doente. Exatamente. E cada doença vai para o lugar específico do teu corpo, aquele lugar que está gritando, que está tentando falar. Ou você está com esse problema, é isso que está acontecendo. E o câncer nada mais é do que mágoa, falta de liberar perdão. Quer não ter isso na tua vida? Sai perdoando todo mundo. Só que a questão do perdão, gente, é muito além do que a gente está falando. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Como que você vai perdoar outra pessoa se você não se perdoou? É quase impossível, tá? Não tem como. Você não consegue doar, dar para outra pessoa, tá? Transbordar aquilo que você não tem. E essa questão do perdão, primeiro você precisa se perdoar. Primeiro você precisa perdoar suas falhas, tá? Hoje eu estive até falando com uma das minhas meninas, tá? Que ela teve um problema. E aí eu falei assim, olha, ela até me pediu minha opinião, eu falei, olha, não vai dar certo, isso aí não vai ser legal para você, e falei todos os N motivos, né? E aí ela foi e fez o negócio. E aí ela agora aconteceu o seguinte, deu tudo errado, tudo aquilo que eu tinha falado. E aí, o que que vem? Vem o auto-julgamento, a gente se julga, a gente não se perdoa e vem todas aquelas autopunições, toda aquela falta de se perdoar, de se aceitar, de se acolher. Eu não me perdoo por isso que eu fiz. E aí vem o quê? Toda aquela autopunição. E essa falta de auto-perdão, essa mágoa que nós temos de nós mesmos, vai somatizando, que lá no futuro é o que gera câncer. Acreditem ou não acreditem, meninas, tá? É essa, tirando toda essa alimentação adulterada, lembrando que é os 3 planos, tá? Então tem essa questão também, tá? Então o que que acontece? Se acolha e se perdoe, seja gentil com vocês mesmas. Todas nós erramos, não tem como não errar, tá? Não tem como. Quem tá aqui nessa terceira dimensão, no planeta Terra, veio para aprender, veio para evoluir. E a gente aprende com os erros, tá? Então, quando a gente erra, e a gente se acolhe, a gente se ama de verdade, a gente se perdoa, a gente entende, aprende e continua crescendo, a gente consegue expandir isso para o próximo. Se você não fizer isso com você mesma, é impossível fazer isso com o próximo, tá? Boa noite, meninas. Estão chegando atrasadas hoje, mas ó, estamos aqui, tá? Então, o que que acontece? A questão do perdão, primeiro você tem que se perdoar, tá? Todo mundo sabe que eu, Adriana, sou aquela pessoa que fala todos os dias da carta da vida, ou, desculpa, da carta do auto perdão. Várias de vocês me conhecem por conta da carta do auto perdão. São 2 cartas que eu repasso para todo mundo. Por que que a Tia Adri sempre faz o desafio da prosperidade? E já vamos fazer de novo, tá, meninos? Já está marcado o próximo desafio da prosperidade. Por que que a Tia Adri sempre faz isso? Perdão e saber o que quer. Primeiro, tira o foco daquilo que você não quer, coloca o foco naquilo que você quer. Isso já muda a tua vida. E a questão do perdão é uma questão de saúde, é uma questão de utilidade pública. Mas primeiro, você precisa se perdoar. Você não consegue perdoar outras pessoas se você não aprender a se perdoar, tá? E depois que você se perdoa, que você passa esse perdão para frente, as coisas começam a mudar. Já tô dando aqui as dicas para vocês se curarem, né? Primeiro, o perdão, auto-perdão, depois o perdão dos outros. Depois, um santo remédio é a meditação. Nós falamos tanto, até nas nossas orações, a gente fala, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Só que quando a gente faz silêncio, Deus fala com a gente. Aprendam isso, tá? No silêncio, Deus fala comigo. No silêncio, o meu corpo fala comigo. Uma das maiores coisas que a gente pode aprender na vida, tá? É a habilidade do silêncio, da meditação, tá? Façam isso diariamente, tá? Dri, eu não sei fazer a visualização quântica, minha mente vaga. Gente, só sentar
induzir bons sentimentos e deixar os teus pensamentos vagarem. É uma grande dificuldade você ficar sozinha com os teus sentimentos, tá? Então, se você desenvolver isso, já vai ser uma cura, assim, ó, sem limites, tá? O que que acontece? Além de meditação, além do auto-perdão, além do perdão das outras pessoas, tem muita crença limitante a respeito de saúde, todas essas coisas. Só que hoje eu não vou entrar nesse assunto das crenças limitantes a respeito de saúde, porque isso aí já é tema para outra aula, para outro negócio, entendeu? O que eu quero falar para vocês? Meditação, tá? Te ajuda a curar essas doenças emocionais. Entenda o seguinte, meu corpo está gritando, o que eu posso fazer? Quando você silencia, que você faz a meditação, você consegue ouvir Deus, tá? Que é o lado espiritual, e você consegue ouvir o que? O teu corpo. Isso aí é com prática, é horas de voo, não tem jeito. Depois, auto-perdão. Primeiro, você se perdoa. Depois, você perdoa os outros, tá? E uma terceira técnica que eu, Adriana, fui usuária há muitos anos, tá? Que vocês não têm noção do tanto que eu sofri com a minha prótese de silicone, tanto que me deu problemas, tá? E teve um momento que eu já estava achando que era quase normal eu ter todos aqueles problemas. Uma das coisas que eu fiz foi ouvir o meu corpo, tá? Quando você aprende a ouvir o teu corpo durante a meditação, ele vai te falando os problemas que estão acontecendo, tá? E vai te falando, olha, o teu joelho tá assim, é isso, tá aquilo. E aí você conecta o quê? Com a causa emocional daquilo. Quem aqui não tiver, eu tenho todo aquele livrinho de A a Z da causa emocional de todas as doenças, que quando você tem o problema, você vai lá, opa, então é isso, é uma dificuldade de mudar de pensamento, é uma instabilidade financeira, é isso, é aquilo. Se vocês não tiverem, é só me pedir que eu mando para vocês, tá? As meninas do portal Despertar da Consciência já está disponível lá no portal para vocês, tá, meninas? O livro da causa emocional das doenças. Então, o que que acontece? Quando eu aprendi a ouvir o meu corpo, foi totalmente diferente. E como que eu aprendi a ouvir o meu corpo? Na meditação, tá? E na meditação, tá? O meu corpo falou claramente para mim o que estava doendo, o que estava inflamando o meu corpo. E eu não queria acreditar. Ainda demorou para acreditar. E durante todo esse processo, que eu passei muito problema com essa questão, o que, que eu fazia? Olha, meninas, isso aqui tem que ser um ritual todas as manhãs. Quem tem o costume, tá, de beber água pela manhã? Quando você beber a tua água, antes de beber a tua água, joga uma intenção no teu copo, tá? Pega aquela água, fecha os teus olhos e imagine que ali tem remédio, que ele tem vitamina. Eu não digo remédio, eu digo que ele tem vitaminas, tá? Que ele tem vitamina, a vitamina C, que vai te dar alegria, que tudo que o teu corpo está precisando tem naquela água. Lembrem-se que a água é um condutor neutro. Não quero chegar nesse ponto de física, de química, que vocês vão achar que a tia Adri é louca, tá? Mas tem estudos científicos que quando você coloca uma intenção na água, quem viu o documentário Quem Somos Nós? Lembra que quando jogava a intenção, o sentimento na água, a água ficava feia? Lembra que quando jogava alegria, boas palavras na água, os cristais da água ficavam bonito? Lá no documentário Quem Somos Nós, quando estava passando ali no trem e a Amanda viu aquela exposição de fotos, se você jogar a intenção de cura, a água também vai te dar isso. Por que você acha que no batismo da igreja você batiza na água? Por que na igreja católica se benze e faz tudo aquilo ali com água, entendeu? Porque quando vai fazer rituais de coisas horríveis, tudo tem água. Tudo tem água. Por quê? Porque a água é um condutor neutro. Então, se você acordar pela manhã e pegar um copo de água e jogar uma intenção, opa, essa intenção é que eu quero vitaminas, eu quero isso, eu quero cura para o meu corpo, e beber essa água, faça isso durante 40 dias. Vocês não têm noção, tá? Do quanto a tua saúde vai melhorar simplesmente por isso, tá? Eu tenho uma conhecida, eu não aconselho fazer isso, tá? Mas vai da tua fé, tá? Daquilo que a gente acredita, do nosso sistema de crenças, tá? Que ela tinha vários problemas de saúde e ela precisava tomar vários remédios e ela não conseguia ficar grávida porque os remédios não permitiam a gravidez dela, tá? Hoje ela tem filhos, tá? 2 filhos. E como que ela fazia? Ela tomava o remédio, colocava o remédio do lado da cama, colocava água e colocava essa intenção de que aquele mesmo medicamento estava na água, tá? Estava na água aquele medicamento. Então ela fazia isso, jogava essa intenção. Ela bebia água e não tomava o remédio, porque o remédio é físico, não ia deixar ela ter filho. Então ela conseguiu passar tanto um certo tempo, se eu não me engano, foi 6 meses, e mais toda a gestação sem tomar o medicamento dela, entendeu? E até esses dias ela não tomava. Não sei se ela precisou tomar o remédio novamente. Como que ela fez isso?
a intenção na água consegue fazer o remédio. Só que eu não aconselho vocês fazerem isso, tá? Mas isso é um fato de que é verdadeiro. Por quê? Isso depende do seu sistema de crenças, depende da sua fé, depende de várias coisas, entendeu? Mas eu tô querendo trazer o quê? Fatos para vocês. Fatos, tá? Acreditem se quiser, mas eu conheço essa pessoa e hoje ela tem 2 filhos e ela conseguiu dessa forma, simplesmente fazendo isso. Mas você pode começar, eu sempre falo, né, dos degrauzinhos. Toma água pela manhã e vai vendo como o teu corpo vai se sentindo. A água com essa intenção, joga a intenção na água, entendeu? E vai vendo como você vai se sentindo. Você vai ver que daqui a pouco várias coisas. Lembra que é o teu subconsciente que cura todo o teu corpo? Então, quando você começa a trabalhar as suas crenças, a tua fé, digamos assim, várias coisas vão renovando no teu corpo. Lembre-se que quem controla as funções vitais do teu corpo é o teu subconsciente. E se você passar a informação correta para o teu subconsciente, ele consegue renovar tudo, tá? Lembra-se que a água é um condutor neutro. Então, ela pode passar todas aquelas substâncias para você de cura, entendeu? E pode passar também substâncias boas. Então, olha, meninas, passo 1, meditação, tá? Ouça o teu corpo, o que tá doendo, o que tá acontecendo. Água, tá? A água é o condutor neutro. Tome água pelas manhãs, todo dia pela manhã, só que com essa intenção. O que eu quero para o meu corpo hoje? Então, eu vou colocar essas vitaminas, tudo isso que meu corpo está precisando, tá? E o que vocês fazem também? Durante a meditação, escutem o corpo de vocês. Qual que é a resistência que eu estou tendo? O que meu corpo está querendo me dizer? Entendeu? Então, façam isso, tá, meninas? Façam isso. E o perdão. Primeiro, o auto-perdão. Depois, o perdão dos outros. Certinho, meninas? Entendido? Então, esse aqui foi um pouquinho do conhecimento que eu quis passar para vocês, tá? Vai ficar gravado, eu sempre vou deixando as aulas gravadas para vocês. A tia Adri tá de volta aqui toda quinta-feira. Passei um período meio ausente, recebendo visitas. E eu quero convidar vocês, tá? Para uma jornada, tá, meninas? Para uma jornada. E essa jornada vai ser algo, assim, sensacional. Será 21 dias, tá? Para a gente tirar 21 crenças limitantes da nossa cabeça, tá? 21 crenças limitantes. E são crenças limitantes em todas as áreas. Na área da saúde, na área financeira, na área de relacionamento, na área feminina, tá? Eu estou selecionando 21 crenças limitantes. Só que lembra que a gente tem que colocar o foco naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer? Então vai ser a jornada da crença edificante. Porque nós vamos tirar aquilo que está te travando, tá? Aquele pensamento, aquilo que você acredita que está te travando, e vai colocar o quê? Algo que vai edificar a tua vida. Então, vai ser a jornada da crença edificante. Nós vamos colocar novos arquivos aí na mente de vocês, meninas. Eu coloquei até a enquetezinha lá no Instagram hoje, vocês. Eu já tô dentro, sem nem saber o que era, né, meninas? Vão ser 21 dias, tá, meninas? Todos os dias eu vou liberar uma mudança de mentalidade, um conhecimento, tá? Não vos conformeis com este século, mas sedes transformados pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Como que renova a mente? Conhecimento, tá? Conhecimento muda tudo. Conhecer é mudar de pensamento. Então, eu vou trazer para vocês conhecimento para vocês mudarem essa mentalidade de vocês. E eu selecionei 21 crenças limitantes, tá, meninas? Nós vamos estar juntos trabalhando isso por 21 dias. E toda essa movimentação vai ser feita lá no Instagram, tá, meninas? Nós vamos fazer por quê? Para mais pessoas ver esse movimento e mais pessoas entrar nesse movimento. Porque qualquer coisinha que outra pessoa vê, às vezes é a dor que ela está sentindo, é a crença limitante que ela tem. E aquilo ali pode ajudar a vida dela. Então, eu vou fazer todo esse movimento no Instagram, tá? Vão ter várias regras e vai ter sorteio no final, tá? De quem participar de toda essa jornada, tá, meninas? Eu não estou desenvolvendo, tá? Tá faltando alguns ajustes finais aqui, mas eu já adianto para vocês que nós vamos começar na segunda. Segunda-feira nós vamos começar essa jornada e toda essa movimentação será feita lá no Instagram. Coisa que a tia Adri nunca fez, que sempre a gente faz nos grupos, né, meninas? Eu vou contar com a ajuda de vocês para mim, porque eu tô dentro, a Sandra já tá aí, eu tô dentro. Porque é algo que eu quero desenvolver em mim, tá? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de postar meus conteúdos, de me expressar aqui, e eu disse para mim mesma, eu vou melhorar isso, entendeu? Porque o Instagram é uma rede aberta e a gente pode alcançar mais pessoas. E eu vou começar essa mudança fazendo tudo isso, tá? 21 crenças limitantes para a gente trabalhar durante 21 dias, tá? E nós vamos começar que dia? Na segunda-feira.
Certinho, meninas? Eu vou postar no Instagram todas as regras, tudo que a gente vai trabalhar, como que vai funcionar toda essa jornada, tá, meninas? Eu quero todas vocês lá juntas. Eu tenho certeza, assim, que de tudo que eu faço, eu me entrego para vocês, assim, de corpo e alma, eu me entrego 100%, 110%. E esse é um projeto que nasceu aqui no meu coração e eu quero trabalhar isso com vocês. Nós vamos estar juntas 21 dias, tirando crença limitante, coisas que colocaram aí na tua cabeça, ó, que não é você, tá? Não é você. Não é você que acredita nisso, não é você que pensa nisso, e isso não é verdade na tua vida. Você é muito maior do que as historinhas que te contaram, tá, meninas? E eu quero estar com vocês esses 21 dias pra gente crescer juntas, porque quando vocês crescem, eu também cresço, tá, meninas? Do lado de cá. Certinho, meninas? Entendido a questão da cura emocional das doenças. Eu trouxe uma introdução, algumas dicas para você começar essa crença. O corpo de vocês falam, escutem o corpo de vocês, trabalhem com o corpo de vocês, façam meditação, auto-perdão, perdoe os outros, tá? E principalmente faça essa intenção de beber essa água com cura, a água com vitaminas, com luz, com tudo isso, todos os dias pela manhã, tá? Então, ó, tenham todas uma excelente quinta-feira, tá? E até amanhã a gente vai se falar lá no Instagram, lá no grupo das sementinhas, lá no grupo do Portal Despertar da Consciência. Tchau, tchau.